Estamos ao vivo, senhoras e senhores, começando o nosso super pós-jogo aqui no Jornada KTO 1902 e já vou avisar logo, hein? Desse jeito aí, não vai ter coração até o final não, meus amigos. Vai ficar difícil. Com tanta emoção, com tanta tensão, mas o que importa é que o Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Venha quem vier, a vaga está garantida depois desse empate contra o Mamelodi, que era um jogo difícil, todo mundo sabia que ia ser um jogo complicado, todo mundo sabia que era uma equipe qualificada. Aqui, às 3 da tarde, já teve, hoje aqui no Rádio Rock Stadium já teve tempestade, depois o sol veio rachando de novo. Então, assim, eu falei para vocês, eu falei no meu pré-jogo, falei aqui no nosso pré-jogo aqui no Jornada, seria um jogo difícil, seria um jogo duro, equilibrado, porque a equipe sul-africana tem qualidade, tem posse de bola, tem trabalho, tem organização, e a gente viu isso hoje diante do Fluminense. O Fluminense que teve dificuldades para fazer o seu jogo, se defendeu bem, é verdade. Se a gente pegar aqui o que foi os 90 minutos, o Fluminense conseguiu, mesmo sem ter a bola, conseguiu controlar e sofrer pouco diante de tamanha posse do adversário. Os números não me surpreendem. A gente abre aqui essa análise mostrando que o Mamelodi teve 68% de posse de bola contra 32% do Fluminense e os caras trocaram mais de 550 passes, o dobro do Fluminense. Lembrando, o Renato é um treinador que gosta também de ter a posse, que gosta de ter também o protagonismo no jogo, mas enfrentou hoje uma equipe que tem uma característica muito definida e em momento nenhum saiu dela. Em termos de oportunidades, de chances de gol, acho que as chances foram equilibradas também, foram 7 finalizações para o adversário, 6 finalizações do Fluminense. A mais perigosa eu diria que foi a bola na trave do Germancano no início do segundo tempo. O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Mundo por méritos, está na final porque fez nas oitavas de final, porque fez uma grande atuação na estreia contra o Borussia Dortmund, que era o jogo que a gente mais temia, era o adversário que a gente imaginava que talvez fosse o jogo-chave para a gente chegar na última rodada dependendo apenas de si para garantir essa vaga, e foi o que aconteceu. Por isso a vantagem do empate era importante. O Fluminense jogou pelo empate. Eu sinceramente vou fazer aqui algumas considerações para a gente analisar o que foi o desempenho, que não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação do Fluminense, mas tampouco também do Mamelodi. Foi um jogo menos aberto do que eu imaginava. Eu esperava um jogo mais de uma trocação mais intensa entre as equipes, justamente por essa iniciativa ofensiva que o Mamelodi tem contra um Fluminense que também ataca. Mas hoje a gente viu um Fluminense em campo muito mais pragmático, né? Sem o seu capitão, sem uma das suas principais lideranças em campo, Thiago Silva que não jogou, Ignacio entrou ao lado do Freitas e deu conta no recado, né? A última linha de marcação do Fluminense jogou o tempo todo junta, bem compactada, protegida por 3 volantes que hoje se esforçaram como sempre, se esforçam na marcação, se desdobraram na marcação, mas que tiveram dificuldade para jogar. E aí a gente entra naquela análise, naquela projeção diante do jogo contra o Borussia, e é o que eu sempre falo, um time com 3 volantes não é um time retrancado, por essência, por natureza. Depende da postura dos jogadores, depende da postura da equipe. Contra o Borussia a gente viu os 3 volantes, né, Hércules, Martinelli e Nonato, jogarem. Né, os 3 tiveram uma participação muito importante com a bola. E o tempo todo muito lúcido, todos muito lúcidos, fazendo escolhas certas, virando a bola rapidamente, tentando achar o companheiro mais bem colocado, fazendo um jogo mais vertical, um jogo objetivo para frente. Eles foram, para mim, determinantes para aquela boa atuação que poderia ter terminado com vitória em cima do Borussia, mas que não aconteceu por detalhes do futebol. Hoje eles já não conseguiram jogar tanto assim, né? Nonato, Martinelli e Hércules tiveram dificuldade para fazer essa bola chegar com mais rapidez e com mais qualidade lá na frente. E aí, consequentemente, o Ares acaba ficando mais isolado. E aí ele tem dificuldade para jogar, dependeu muito da aproximação com o Samuel Xavier. Hoje, inclusive, a melhor jogada do Fluminense, uma das melhores jogadas do Fluminense, sai também fruto de uma tabela entre os dois, né? O Ares tocando para o Samuel devolve, depois ele faz o cruzamento, o Cano chuta aquela bola na trave. No primeiro tempo teve a bola mais perigosa também do Fluminense, foi numa jogada ali, não foi exatamente pela direita, né? Uma jogada que começou na direita, foi para o meio, Martinelli deu uma cavadinha por cima, o Ares pegou
chutou cruzado e o Cano quase chegou naquela bola. Então, até os 10 minutos, eu até anotei aqui, eles estavam melhores, sem dúvida alguma, o Mamelodi jogava mais, aqueles primeiros 10 minutos ali, foi para ataque, criou oportunidade de gol, as chances mais claras que eles tiveram, a chance mais clara que o Mamelodi teve no jogo foi naquela bola em que o Matthews, se eu não me engano, sai ali cara a cara com o Fábio defende, depois ainda tem uma jogada logo na sequência, e a partir daí a gente viu o próximo lance perigoso foi justamente esse que eu falei, o chute cruzado do Arias, que foi aos 35 minutos. O jogo ficou muito truncado, muito centralizado ali no meio de campo, as duas equipes não conseguiam criar muito, e aí ficava na dependência de uma evolução, de uma melodia para ataque, se expor um pouco mais para o Fluminense tentar recuperar a bola e ir para o contra-ataque. Claramente o Fluminense estava posicionado para isso, só que não teve tantas oportunidades assim. Então eles ficaram com muita posse, muita troca de passes, como eu falei, mais de 550 passes, mas não conseguiram, com isso, criar tantas oportunidades de gol. Não conseguiram encurralar tanto assim o Fluminense atrás. E aí o Fluminense foi controlando o jogo, foi levando o jogo da forma que dava, sem sofrer muito lá atrás, como eu disse, e tentando em espetadas esporádicas chegar ao ataque, criar chance, buscando um contra-ataque. Foi um jogo, não foi um jogo brilhante, já falei sobre isso, não foi uma grande atuação, mas sinceramente, estamos falando de Copa do Mundo de clube, gente. Estamos falando de uma competição mata-mata, é uma fase de grupos com 3 jogos onde você não pode bobear, não pode tropeçar, porque isso pode significar uma eliminação. A partir de agora, oitavas de final é outro campeonato, é outra realidade, não importa o que aconteceu nesses 3 jogos. Não importa se o Fluminense jogou bem contra o Borussia e acabou não vencendo. Não importa se contra o Ulsan a equipe quase entregou o resultado, mas virou e venceu. Hoje teve dificuldades contra um time bem acertado, bem ajustado, um time que sabe jogar futebol, num calor danado aqui, a gente tem que relativizar isso também. Então, a primeira etapa, o nosso primeiro objetivo, ele foi cumprido, que é chegar às oitavas de final. E toda competição mata-mata, seja Libertadores, seja Copa do Mundo, ela muda completamente a partir daí. Quem a gente vai enfrentar, não sabemos, vai ser Inter de Milão, vai ser River Plate, não dá para saber, temos que esperar até mais tarde. Mas independentemente do adversário que vier, não há motivo para temer, não há motivo para se desesperar. É uma competição muito equilibrada, 9 jogos, o Fluminense chega à marca de 9 jogos sem perder, sem saber o que é derrota, então não tem porquê, não tem confiança. Vem Inter de Milão, vem River Plate, venha quem vier. A gente está dentro da competição, a gente está vivo, classificado, e agora a partir daí vai avançar quem estiver melhor naquele dia. É matar ou morrer a partir daqui, não tem mais conversa, não tem mais negociação, agora é outro campeonato e a gente vai viver ainda mais intensamente essa Copa do Mundo. Eu vou passar para os meus amigos do estúdio, nosso Vitão, que já está posicionado ali, Vitor Costa, Cauã Tinoco e também Dedé, que já estão posicionados para seguirem com a análise do que eles viram desse jogo, e eu vou descer, como sempre, para acompanhar a entrevista coletiva do técnico Renato Gaúcho e também a zona mista, direto aqui do Rádio Rock Stadium, e já já eu volto com vocês. Vai daí, pessoal!